No dia 13 de agosto de 2014, morreu o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Ele estava no avião com mais 6 pessoas que caiu próximo ao aeroporto da base aérea de Santos. O fato ganhou repercussão mundial em poucos instantes. Todas as grandes emissoras da TV Nacional acompanharam as investigações ao vivo durante todo o dia. A audiência das TVs aumentou cerca de 30%, mas os números não garantem a qualidade na transmissão. Muitos erros foram cometidos pelas emissoras. Nos primeiros minutos, jornalistas divulgaram a queda de um helicóptero. Depois da confirmação da queda do avião, foi informado que a candidata à vice-presidência, Marina Silva, a esposa e o filho de Eduardo Campos estavam na aeronave. Fatos que foram desmentidos à 1h da tarde. O episódio mais marcante da transmissão foi o depoimento de um morador que afirmou ver o corpo do candidato, reconhecê-lo pela cor dos olhos. Fato também desmentido pelas autoridades horas depois, ao ser divulgado que não existiam corpos no local com a força da explosão. Até onde vai o papel da imprensa? O que é considerado erro ou faz parte do trabalho da comunicação? A cobertura de grandes tragédias será discutida agora no programa Por Trás das Câmeras. A partir de hoje, a TV Unifra começa a exibir o programa Por Trás das Câmeras, que tem a intenção de discutir as várias nuances da comunicação. A nossa primeira temática é a cobertura jornalística em grandes tragédias. Conosco hoje, o jornalista investigativo Marcos Fonseca, o professor de Sociologia Guilherme Royes e também o nosso publicitário e editor da TV Unifra, Felipe Capeleto. Uma saudação especial e obrigado por estarem presentes aqui conosco. Como é que fica para a questão da população que está consumindo essa série de informações e começa a ver até para a questão de credibilidade da informação? Pois é, eu acompanhei no dia, eu estava acompanhando e uma das coisas que me chamou a atenção foi que a Rede Globo, ela foi um dos últimos canais, dos grandes canais que estavam transmitindo, a usar nos seus caracteres ali a palavra da morte, né? Ligar o nome do candidato à ideia de morte, ou seja, outros canais já estavam noticiando que ele havia morrido ou confirmando a morte do candidato e a própria Rede Globo foi uma das últimas, ela só foi fazer isso por volta de umas 13 horas, se não me engano 13 horas Acho e um pouco. Foi que eu estava ouvindo a rádio, exato, uma hora já depois tinham... que o Ministério da Aeronáutica, depois que a própria Aeronáutica, ou seja, um órgão oficial competente, portanto, divulgou que de fato havia investigado e que havia condições concretas para afirmar que o candidato Eduardo Campos havia morrido. Só então a Globo foi fazer isso. Então isso já leva a gente a pensar sobre a responsabilidade que a gente estava falando antes, né? A responsabilidade de informar a morte, né? Outra coisa foi a demora que teve para se confirmar, primeiro, que objeto aéreo que havia caído, não se sabia que tipo de, né, se era um helicóptero, se era um avião, algo havia caído, algo havia feito um estrago imenso. Isso demorou para ser noticiado. Enquanto isso não se confirmava, se formou uma comoção nacional muito forte. Até porque podia haver o envolvimento da vice-candidata, da família, enfim, tudo que depois foi negado, tendo morrido outras pessoas que não essas, né? Mas tem uma questão posta aí que a gente tem que pensar. Além da questão da responsabilidade da mídia, que é uma responsabilidade social, a questão do sensacional e do sensacionalismo, né? O que aconteceu foi algo sensacional. Aconteceram sensações que invocam sensações muito fortes. Sensações de tristeza, de dor, de comoção nacional, repito, não é? Mas passar de um certo limite, ou seja, até que ponto se está informando e até que ponto essa informação já passa a ser dramatização da dor, dramatização do que é sensacional em princípio. E isso sim eu acho que é o que preocupa, né, de fato, e me parece que até mesmo seja o que está motivando a discussão da gente. O fato aconteceu, o fato é dramático, o fato foi espantoso, foi algo sensacional, mas a dramatização que se faz de eventos como esse preocupa, realmente preocupa, pelas implicações éticas que isso levanta, pelas implicações, enfim, da responsabilidade social que o repórter tem, que a emissora de televisão tem, e a responsabilidade social que a própria audiência tem também, não é? Porque se há alguém que está mostrando, a gente nunca pode perder de vista que há um público também sedento para ver, né? E se disposto a consumir aquela informação, até porque são redes de televisão comerciais, né? Entre um bloco e outro do que eles estão chamando de notícia e de novidades sobre os casos, há todo um bloco de patrocinadores, né? E isso também tem que ser levado em conta.
Por Trás das Câmeras está de volta, hoje discutindo a cobertura jornalística em grandes tragédias. Encerramos o primeiro bloco falando dessa questão da audiência, da competição por quem dá a primeira informação, mas também empresas, mídias, que às vezes não se preocupam em dar uma informação errada e corrigir a informação durante o processo de cobertura. Vamos analisar isso. O que vocês pensam sobre essa questão do valor do jornalismo? É correto ou de que forma se analisa isso? Nem indo pelo ponto certo ou errado. Como se analisar isso? Ou seja, a responsabilidade jornalística perante a sociedade na briga pela audiência, largar uma informação que não foi checada, que não tem 100% de certeza, pelo preço de ter o primeiro lugar no Ibope ou competir com uma emissora concorrente. Se me permite fazer a colocação seguinte, a gente sempre tem que pensar que, junto com a notícia, junto com o fato, junto com a necessidade da informação que o próprio jornalista tem, também a gente não pode perder de vista a questão humana que tem por trás disso. Ou seja, quem vai estar do outro lado ouvindo aquilo. Então, em cobertura de grandes tragédias como essa, uma vez comprovado que a família não estava junto, a família seria um potencial, uma pessoa que pudesse estar ouvindo essa notícia. Então, eu acredito que uma postura pessoal de todo jornalista seria, e se isso fosse algo mais pessoal, será que eu daria essa notícia da mesma forma? Será que eu apontaria essas coisas, mostraria esses dados, levantaria essas possibilidades se isso me fosse mais pessoal, não estivesse tão distante de mim? Eu lembro há um tempo atrás, quando desapareceu aquele avião da American, na Ásia, né? Malásia. Exatamente. Quando o avião desapareceu, chegou a se levantar a possibilidade de que não houvesse caído, ou seja, de que essas pessoas talvez, quem sabe, estivessem vivas, desaparecidas em algum lugar. Então, imediatamente, o porta-voz da ONU veio ao público e disse assim, olha, é preciso que isso pare. Embora pareça incrível, sensacional, não é? É preciso que se tenha uma noção de responsabilidade social sobre isso. Não se afirme isso, tamanha é a dor que isso poderá motivar. Ou seja, tamanha é a esperança que isso poderá levantar nas pessoas parentes que esperam pelos sobreviventes, uma vez que estava bastante avançada a ideia de que não poderia haver sobreviventes. Então eu penso que o jornalista, o profissional da comunicação, ele deva também, de certa forma, colocar-se no lugar de quem está do outro lado ouvindo, saber que ali também existe um ser humano que tem expectativas, que vai sentir uma dor profunda, dependendo do que ouvir ou do que acabar vendo. E aí a questão credibilidade, então. Voltamos para a balança, a necessidade do jornalista, a liberdade de imprensa, mas também a necessidade de sermos críveis, a questão da credibilidade. Pois é, a questão que o colega levantou é uma questão extremamente importante, a questão da liberdade de imprensa, né? Nós moramos num país onde essa liberdade de imprensa foi cerceada por muito tempo, não é? E isso assusta muito até hoje, todo mundo tem muito medo. Eu concordo quando o colega fala que é imperioso que não se permita nenhum tipo de cerceamento, nenhum tipo de restrição à liberdade da informação, à liberdade da imprensa, não é? Mas eu repito e insisto, dentro da própria área da comunicação há todo um código, se não declarado, aberto, um código tácito de moral que se deve ser cumprido. Ou seja, repito, há limites, há implicações éticas que a gente não pode perder de vista, não é? Como a gente acompanhou, o professor Michael chamou a atenção, existe toda uma carga teórica que se tem que respeitar, e essa carga teórica pode ser um excelente balizador da conduta do jornalista diante do fato. Os fatos acontecem, a gente não pode e não precisa negar, mas o que se faz com esse fato é que cabe discutir, não é? O fato acontece, mas o que se está noticiando muitas vezes é muito mais do que o próprio fato. O que se está fazendo é um eco, é um ruído, é uma dramatização que muitas vezes ultrapassa a própria responsabilidade da comunicação e do próprio jornalista. Até a próxima semana. Tchau.